Olá. Você não está convidada. Ponha-se daqui para fora. Essa foi a recepção que a minha nora me deu, logo à porta do casamento onde eu achava que seria a mãe mais feliz do mundo. Ela parou, bloqueando a passagem, olhando para mim como se eu fosse uma mancha que devia ser apagada do seu quadro perfeito. Acreditou que o seu desprezo me faria desmoronar, que me faria implorar para poder ver o meu filho. Mas não chorei nem armei um escândalo. Simplesmente virei costas em silêncio, engolindo a dor. Se a minha presença era uma desonra para eles, então eu ir-me-ia embora. Mas eles não sabiam que, no momento em que lhes virei as costas, a porta da nossa relação familiar fechava-se para sempre. O meu nome é Helena Silva. Quando ia no autocarro a caminho do casamento do meu filho, tinha pensado que hoje seria o dia mais importante e feliz da minha vida. Ainda me lembro perfeitamente do momento em que parei em frente ao imponente arco do resort, com o coração a bater-me no peito como um tambor de festa. As minhas mãos acariciaram suavemente o tecido de seda verde jade da minha blusa, a mais bonita que tinha guardado no fundo do meu baú durante 20 anos. Sobre os ombros, levava um chale tradicional bordado à mão com esmero, ponto por ponto, algo que eu achava que me faria parecer mais formal, digna do papel de mãe do noivo. No bolso da minha blusa, os meus dedos tocaram a superfície fria de uma caixa de veludo. Lá dentro havia um fio de ouro com um crucifixo, o tesouro da família Silva. Sorri, imaginando o quão orgulhoso estaria Mateus, o meu filho, ao ver a sua mãe, e a cena em que eu entregaria este presente à minha futura nora, Camila, como uma bênção sagrada. Respirei fundo e reuni toda a minha coragem para caminhar em direção ao posto de segurança. Mas o Mateus não estava lá. O frio portão de ferro abriu-se e quem saiu foi a Camila. Estava deslumbrante no seu vestido branco puro, linda como um anjo. Estive a ponto de levantar a mão para chamar, com um sorriso radiante já pronto nos meus lábios. Mas assim que os nossos olhares se cruzaram, esse sorriso desvaneceu-se. Camila não sorriu. Olhou para mim não com o olhar de boas-vindas de uma filha para uma mãe, mas com o olhar de nojo de uma anfitriã rica que vê um animal sujo entrar sem permissão no seu jardim impecável. Caminhou a passos largos, detendo-me mesmo antes que eu pudesse pôr um pé para lá da linha da entrada principal. O perfume caro que emanava dela era avassalador, ofuscando o cheiro familiar do sol e do vento na minha roupa. O que é que a senhora faz aqui? A pergunta afiada e fria, lançada diretamente na minha cara, deixou-me atônita. Desajeitadamente, com as mãos a tremer, estendi a caixa de veludo à frente dela. Eu vim ao casamento, trouxe um presente para vocês os dois. Camila nem sequer olhou para o presente. Cruzou os braços, o seu olhar percorrendo desde os meus velhos sapatos de cabedal até ao chale nos meus ombros, com um desprezo evidente. Baixou a voz, mas cada palavra sibilada por entre os dentes ouviu-se clara e nítida, afiada como uma navalha. Olhe para si. Acha que isto é uma feira da sua aldeia poeirenta? Os meus convidados são todos da alta sociedade, gente de estatuto. Pensa vir com essa aparência salóia para me envergonhar? Para transformar o meu casamento numa piada? Fiquei gelada. Os meus ouvidos zumbiam como se acabasse de levar uma forte bofetada. Procurei um vislumbre de brincadeira no seu belo rosto, mas não havia nada. Apenas pura crueldade. Mas o Mateus gaguejei, com um nó amargo na garganta. De certeza que o Mateus quer que eu esteja aqui, eu sou a mãe dele. Camila sorriu com desdém. Esse sorriso gelou-me o sangue. O Mateus está ocupado a atender convidados importantes. Por que acha que não recebeu um convite? Pensamos que teria a decência de ficar em casa. Quem diria que seria tão descarada ao ponto de vir até aqui? Recuei um passo, cambaleando. A crua verdade atingiu-me como uma pedra. Não era que o Mateus se tivesse esquecido de enviar o convite, era que eu não era bem-vinda. O filho que pari com dor, o filho que criei com estas mãos calosas, agora envergonhava-se da minha presença. Carros de luxo passavam e a música suave que saía deles era como sal na minha ferida. Camila aproximou-se mais, quase colando a sua cara à minha, sussurrando a sentença final: você não está convidada, ponha-se daqui para fora. Não deixe que os meus amigos a vejam. Conserve a pouca dignidade que lhe resta e volte para sua pocilga. O sangue subiu-me à cara. A humilhação era tão profunda que quis gritar. Quis entrar à força para ver o Mateus. Mas contive-me. Sou Helena Silva. Posso ser pobre, mas tenho meu orgulho. Se armasse um escândalo ali, o mais envergonhado seria o meu filho. Sacrifiquei toda a minha vida por ele, não ia arruinar o seu dia feliz com uma cena de feira. Engoli as lágrimas, levantei a cabeça e olhei a Camila diretamente nos olhos pela última vez. Sem súplicas, sem explicações, guardei em silêncio a caixa de veludo no meu bolso. Está bem, disse com a voz rouca, mas seca.
Virei as costas e afastei-me. O som dos saltos de Camila ressoou triunfante sobre o mármore enquanto regressava para o interior, deixando-me sozinha fora da porta fechada. De repente, começou a chover. As pesadas gotas da chuva caíam a cântaros, misturando-se com o pó avermelhado do caminho. Caminhei a custo debaixo de chuva, as minhas lágrimas misturando-se com a água salgada nos meus lábios. No meu bolso, a minha mão apertava o crucifixo. Apertei com tanta força que os bordos afiados do metal me cortaram a pele, senti o sangue quente brotar, pegajoso, na minha palma. Mas essa dor não era nada comparada com a ferida que sangrava no meu coração. Essa porta não só se tinha fechado à minha frente, como também tinha cortado o último fio da nossa relação familiar. Arrastei os pés em direção à paragem de autocarro, deixando para trás as luzes ostensivas e a ilusão de uma família feliz. Sob a chuva gelada, compreendi que o menino pequeno de outrora tinha morrido. Quem estava ali dentro era apenas um estranho que carregava o apelido do meu falecido marido. O velho autocarro sacudia e saltava no caminho cheio de buracos que levava à quinta no Alentejo. Cada solavanco ameaçava desarmar os meus velhos ossos. Lá fora, a noite tinha caído, engolindo os vastos campos de vinhas na escuridão. Apoiei a minha testa na fria janela de vidro. O vidro embaciado refletia o rosto abatido de uma mulher idosa que acabava de ser rejeitada pelo seu próprio filho. Com o rugido monótono do motor, as recordações voltaram, mais nítidas e dolorosas do que a ferida que sangrava na minha mão. Lembrei-me de há 20 anos atrás. Nessa altura, o céu da esperança não era tão azul como agora, mas cinzento-cinza. A sirene da mina de wolframio de São José soou, rasgando a paz da tarde de verão. Era o som da morte. O meu marido, o homem robusto com um sorriso tão amável como a terra, nunca mais regressou das profundezas daquela mina. Um desabamento. Trouxeram-mo num caixão fechado. Foi-se, deixando-me com uma quinta afogada em dívidas, campos secos e gretados, e um menino de 6 anos que se agarrava às minhas pernas, desconcertado. No dia do seu enterro, não chorei. As lágrimas dos pobres nesta terra dura são um luxo. Se eu me desmoronasse, quem pagaria ao banco? Quem alimentaria o pequeno Mateus? Parei em frente à sua campa, agarrando a mãozinha do meu filho, e jurei em silêncio à alma do meu marido que conservaria esta terra a todo custo. Os anos que se seguiram foram uma batalha desigual entre uma viúva e a crueldade da natureza. Aprendi a manejar a tesoura de poda, a conduzir o velho e degradado trator. As minhas mãos, que antes só sabiam bordar, tornaram-se calosas e ásperas como a casca de um velho sobreiro. A minha pele escureceu devido ao sol e ao vento seco das planícies. Lembro-me de uma tarde, enquanto tentava voltar a levantar uma cerca de madeira que o gado tinha deitado abaixo. Eu estava fraca e o pesado poste de madeira escorregava-me uma e outra vez. O pequeno Mateus correu para mim, as suas mãozinhas tenras a tentarem ajudar-me a segurar o poste. Levantou os seus grandes olhos negros para mim, com a sua voz infantil, mas estranhamente firme. Mãe, não fiques triste. Quando eu for grande, vou reconstruir esta cerca com pedras. Vou fazê-la muito alta e muito forte. Vou proteger-te, mãe. Não vou deixar que ninguém te volte a fazer mal. Essa promessa alimentou a minha alma durante os anos mais difíceis. Vendi cada litro de vinho artesanal, poupei cada euro para enviar o meu filho para a cidade para estudar. Queria que escapasse deste cheiro à terra pobre. Queria que se tornasse engenheiro, num homem respeitado pela sociedade. E conseguiu. O meu Mateus tornou-se engenheiro. Mas, ironicamente, o dia em que regressou com o seu diploma universitário foi também o dia em que trouxe consigo a tempestade que destruiu a paz que eu tanto tinha lutado para manter. Essa tempestade chamava-se Camila. Foi numa tarde, há 6 meses. Mateus chegou num carro novo e reluzente e, ao seu lado, estava uma jovem. Camila saiu do carro, radiante e estranha. Usava um vestido curto e moderno e uns sapatos de agulha, algo que nunca deveria pisar o solo irregular de uma quinta. Limpei rapidamente as mãos pegajosas de seiva no meu avental e corri para receber o meu filho com um sorriso radiante. Mas esse sorriso torceu-se quando vi o primeiro gesto da Camila. Mateus levou-a para a sala. A divisão era velha, mas eu mantinha-a sempre limpa. Camila olhou para o conjunto de mesa e cadeiras de carvalho que o avô do Mateus tinha deixado, o móvel mais valioso da casa. Franziu o nariz e tirou um pacote de toalhitas úmidas da mala. À minha frente, baixou-se e limpou meticulosamente a superfície da cadeira, uma e outra vez. Limpava como se estivesse a tocar em algo sujo, cheio de germes. A toalhita branca ficou ligeiramente cinzenta devido ao pó da madeira velha e ela deixou-a cair no chão com uma expressão de nojo. A cadeira está muito poeirenta, querido.
Se me sentar assim, estrago o meu vestido, disse a Camila com voz melosa. Fiquei paralisada à porta, com o coração apertado. Aquela era a cadeira onde o meu marido se sentava, onde o meu sogro se sentou. Era a história desta família. Olhei para o Mateus, esperando que o meu filho defendesse a sua casa, que defendesse a limpeza que a sua mãe tinha mantido. Mas não. Sim, pois é, aqui no campo há muito pó, meu amor. Tem um bocadinho de paciência, sim? O Mateus apenas se riu desajeitadamente e apressou-se a dar mais toalhitas à namorada. Essa frase foi como uma facada no meu coração. O silêncio do meu filho nesse dia foi o começo do desmoronamento de hoje. Depois, o Mateus anunciou que viveriam aqui um tempo antes do casamento para que a Camila se habituasse ao ambiente familiar. E eu, ingenuamente, pensei que seria uma oportunidade para ensinar a minha nora a cozinhar o nosso ensopado de borrego tradicional, a cuidar da horta. Mas enganei-me. A presença da Camila transformou o meu lar num inferno. Criticava tudo. Dizia que o cheiro à terra úmida depois da chuva lhe dava náuseas. Queixou-se de que o canto do galo de manhã acordava. Criticou o facto de os meus pratos estarem lascados, indignos das suas mãos de princesa. A gota de água foi quando exigiu que deitássemos fora o velho altar de oração do canto da sala para o substituir por um minibar moderno. Esse altar parece um caixão. É tão lúgubre. Mãe, devíamos deitar-lo fora para que a casa pareça mais luminosa, disse a Camila como se nada fosse. Não aguentei mais. Levei o Mateus para trás da casa, para o jardim, onde lhe podia falar com franqueza, como dois adultos. Mateus disse-lhe com voz séria. Acho que esta rapariga não se encaixa na nossa família. Ela não respeita a nossa casa. Não respeita o nosso passado. Olha como limpou aquela cadeira. Olha como se quer ver livre das coisas do teu pai. Esperava a compreensão do filho que outrora me prometeu proteger. Mas o Mateus de agora olhava para mim com olhos estranhos, cheios de irritação. Podes parar com isso, mãe? Atirou o Mateus. A Camila é uma rapariga da cidade. Está habituada à limpeza. Não estejas a criticar e a fixar-te em cada detalhe como as velhas antiquadas. Ela só estava a brincar sobre o altar e tu ages como se a casa estivesse a arder. Não estou a criticar, tentei explicar com o coração partido. Só quero que vejas como ela é na realidade. Como é na realidade? Interrompeu-me o Mateus, a sua voz fria até a crueldade. Não sejas tão egoísta. Queres que eu viva sozinho toda a vida neste canto esquecido contigo? O facto de a Camila ter aceitado vir para aqui já é um grande sacrifício da parte dela. Tens de ser mais compreensiva e agradar-lhe, por favor. Essa frase ressoou na minha cabeça, amarga. Afinal, o sacrifício de toda a minha vida, estas mãos calosas, estas costas curvadas, só me tinham valido as palavras ser compreensiva do meu único filho. Desde esse dia, guardei silêncio. Vi o Mateus mudar dia após dia para agradar a Camila. Começou a queixar-se de que a minha comida era demasiado gordurosa. Começou a queixar-se da minha forma de vestir descuidada. Juntou-se aos comentários sarcásticos da Camila sobre o cheiro à aldeia da casa. O menino que outrora prometeu construir uma cerca para proteger a sua mãe, agora estava a deitar abaixo ele mesmo cada barreira que protegia a honra da família para facilitar o caminho à mulher que amava. O autocarro travou bruscamente, atirando-me para frente e cortando o meu amargo fio de recordações. O motorista gritou o cruzamento da esperança. Alguém sai? Sim, respondi com voz débil. Saí do autocarro. A chuva tinha parado, mas o frio da noite alentejana entranhava-se-me nos ossos. À minha frente estava o escuro caminho de terra que levava à quinta. Não havia luzes à minha espera. A casa grande estava agora mais vazia e fria do que nunca. Arrastei os meus pesados pés pelo caminho familiar. O ranger do gravilha debaixo dos meus velhos sapatos de cabedal soava como o estalar das promessas de outrora. Vou proteger-te, mãe. Essa frase agora soava como uma maldição, uma brincadeira cruel do destino. Tinha perdido meu marido numa mina, e agora, tinha perdido meu filho para as mãos de uma mulher que desprezava as suas raízes. Cheguei à porta. A velha porta de carvalho abriu-se com um rangido. Entrei no pátio e olhei para a casa silenciosa na escuridão. Esta era a noite de núpcias deles. Estariam num hotel de 5 estrelas, numa cama quente e confortável, a rir-se da velha salóia que tinham expulsado a chuva. Mas enganavam-se. Abri a porta e entrei. A escuridão envolveu-me, mas não acendi a luz. Conhecia cada canto desta casa. Sentei-me na cadeira de carvalho que a Camila tinha limpado com tanto nojo. Sentei-me ali, com as costas direitas, olhando fixamente para o vazio escuro à minha frente.
A tristeza no meu interior começou a acalmar, dando lugar a outro sentimento, uma desilusão anestesiante, mas lúcida. O sonho de uma família feliz tinha se despedaçado, e eu estava sentada sobre as suas cinzas. O relógio de pêndulo na parede marcava cada segundo com um tic-tac pesado. Já era meia-noite. Estava sentada sozinha na grande sala, rodeada pela densa escuridão das redondezas desoladas, sem acender as luzes. Não queria que a luz perturbasse os pensamentos que se agitavam na minha cabeça como uma tempestade de areia. Apenas a pálida luz azul do ecrã do telemóvel iluminava o meu rosto envelhecido. Eu, Helena Silva, na noite de núpcias do meu filho, estava ali a navegar pelas redes sociais, como uma ladra que espia a felicidade dos outros. No ecrã, havia uma fotografia publicada há 15 minutos. Camila, radiante como uma rainha no seu vestido de noiva, levantava um copo de champanhe com a cabeça apoiada no ombro do Mateus. Ao seu lado estavam os pais da Camila, vestidos elegantemente, exalando um ar de riqueza. Sorriam abertamente. Uma imagem perfeita. Mas o que me oprimiu o coração não foi o seu sorriso, mas sim o texto que acompanhava a felicidade completa com a verdadeira família. Graças a Deus por uma noite perfeita e sem manchas. A verdadeira família. Essas 3 palavras dançavam diante dos meus olhos, gozando comigo. E eu, o que era eu? A mãe que o carregou no ventre, que vendeu cada palmo de terra, cada gota de suor para criar o noivo, o que era eu nessa verdadeira família? Um resto. Uma mancha que devia ser eliminada. Deslizei o ecrã com dedos trêmulos em direção aos comentários. As felicitações vazias dos seus amigos enchiam o ecrã. E então, os meus olhos detiveram-se num comentário da própria Camila, a responder a uma amiga. Que pena que faltou a tua sogra, não? Perguntou a amiga. Camila respondeu com um emoji de uma cara sorridente e trocista. Ah, ela não se encaixa neste ambiente elegante. É melhor deixar que os velhos descansem onde pertencem, para não estragar a foto. O sang ferveur. O telemóvel na minha mão vibrava ou eram as minhas mãos que tremiam? Quis esmagá-lo contra a parede até o desfazer em pedaços, da mesma forma que eles tinham destroçado o meu coração. Mas contive-me. Deixei o telemóvel sobre a fria mesa de madeira e respirei fundo. A ira estalou com força, mas rapidamente se transformou numa dor surda e profunda. Afinal, desde o princípio que eu nunca estive nos planos de vida da minha nora. E o mais doloroso era que o meu filho tinha aceitado. De repente, o som de pneus sobre a gravilha ressoou no pátio. As luzes de um carro varreram a janela, rasgando a escuridão da sala. Talvez tivessem voltado. Olhei para o relógio. Era quase 1 da manhã. Certamente tinham voltado para buscar a bagagem para a lua de mel de amanhã. Ou talvez algum hotel de luxo tivesse tido um problema. Fosse qual fosse o motivo, Deus tinha os trazido de volta no momento exato. A porta principal abriu-se. Um forte cheiro a álcool e a perfume enjoativo invadiu a casa antes deles. O risinho da Camila ressoou estridente no silêncio da noite. Uau, como isto está escuro. A velha já deve estar a dormir como uma pedra, balbuciou a voz da Camila. Claramente tinha bebido bastante. Fala baixo, amor. Não acordes a minha mãe, sussurrou Mateus, com a voz igualmente arrastada. Fiquei quieta na cadeira, com as costas direitas e as mãos nos joelhos. Quando Mateus estendeu a mão para acender o interruptor, a luz amarelada inundou a divisão, revelando a minha presença mesmo em frente a eles. Ambos sobressaltaram-se. Camila soltou um grito curto, levando a mão ao peito. Meu Deus! Que raio está a fazer aí sentada como um fantasma? Quer matar-nos de susto. Não mostrou nenhuma pitada de respeito ou remorso. A sua cara estava vermelha por causa do álcool, os seus olhos injetados em sangue olhavam-me de forma desafiadora. Não lhe respondi. Olhei diretamente para o Mateus. O meu filho estava bonito no seu fato caro, mas a gravata estava torta e os seus olhos vidrados evitavam os meus. Mãe, gaguejou Mateus. Por que é que não estás a dormir? O que estás a fazer sentada aqui? Estava à vossa espera, disse com uma voz estranhamente tranquila. À espera para vos perguntar se o casamento foi divertido. Se foi completo sem a minha presença. Mateus franziu o sobrolho. A irritação era evidente no seu rosto. Já começas outra vez? Olha, o casamento foi muito divertido, está bem? Se estás cansada, vai dormir. Não fiques aí sentada a interrogar-me. Levantei-me e caminhei lentamente na direção deles. Tirei o meu telemóvel, mostrando a fotografia e o comentário à frente da cara do Mateus. E o que me dizes a isto, Mateus? A verdadeira família? Para não estragar a foto?
É assim que a tua mulher fala da tua mãe? Mateus olhou para o ecrã e depois afastou a minha mão com um estalo de língua. Oh, vá lá, é só uma rede social, mãe. Hoje a Camila estava bêbada, estava a brincar com os amigos. Que mal tem? Já és crescida, por que te ofendes por tudo como uma criança? Ofender-me. Virei-me para Camila, que estava encostada à parede com os braços cruzados e um sorriso trocista. Ela expulsou-me da porta do casamento. Chamou-me salóia suja, proibiu-me de entrar. E agora dizes que eu me estou a ofender? De repente, Camila mudou de atitude num piscar de olhos. Fez beicinho, lágrimas de crocodilo brotaram dos seus olhos e, com voz entrecortada e trêmula, refugiou-se nos braços do Mateus. Querido, olha para tua mãe. Eu não fiz isso. Eu só lhe disse que havia muitos convidados e que tinha medo que ela se cansasse, por isso aconselhei-a a voltar para casa para descansar. Por que é que ela inventa coisas sobre mim? Fiz os possíveis para organizar o casamento e, mesmo assim, ela tem coragem para. A sua falsidade era tão polida e experiente que me deu um arrepio. Mas o que me horrorizou ainda mais foi a reação do Mateus. Abraçou-a pelos ombros e fuzilou-me com o olhar. Aqueles olhos já não eram os do filho devoto de antes. Eram os olhos de um homem cego, a proteger a sua amante do inimigo. Basta, mãe! Gritou Mateus, com a voz a fazer tremer a casa. Para de caluniar a Camila. Ela já me contou. À porta, ela viu que estavas pouco agasalhada, teve medo que te constipasses, por isso disse-te para voltares para casa. Hoje tu ofendeste-te, foste-te embora por tua conta, e agora culpas a minha mulher de te ter expulsado? Fiquei gelada. Os meus ouvidos zumbiam. Ir-me embora por minha conta? Ter medo que me constipasse? Acreditas nela? A minha voz tremeu, quebrada. Acreditas nesta mulher mais do que na tua própria mãe? Alguma vez te menti, Mateus? Ela chamou-me Salóia, disse-me para me pôr na rua. Eu ouvi com os meus próprios ouvidos. Já chega. Rugiu Mateus, com a cara vermelha de raiva. Estás velha e senil. Sempre a imaginar coisas. A Camila nunca te expulsou. É que tu tens complexos. Viste tanto luxo que te assustaste e fugiste. E agora estás com ciúmes da nossa felicidade e por isso inventas histórias para arruinar tudo, verdade. Cada palavra do Mateus era como uma martelada no meu peito. Ele não só negava minha dor, como distorcia a verdade, transformando-me numa velha louca, egoísta e mentirosa. Esta deturpação da realidade era mais cruel do que qualquer castigo físico. Olhei profundamente nos olhos do meu filho. Nesses olhos escuros já não via o meu reflexo, apenas aborrecimento e ódio. O meu filho, a única esperança da minha vida, pertencia por completo àquela mulher. Tinha escolhido um lado, e nesse lado não havia lugar para mim. Recuei um passo, sentindo como se caísse num abismo sem fundo. O desespero envolveu-me, frio e paralisante. Não havia mais nada a dizer. As explicações agora eram inúteis perante uma alma cujos olhos tinham sido vendados pelo diabo. Muito bem, parabéns, Camila, sussurrei, com os olhos tão secos que não podiam chorar. Muito bem, Mateus. Acredita no que quiseres acreditar. Mateus bufou com frieza, virando-se depois para ajudar a Camila. A sua voz, de novo doce e tranquilizadora. Vamos, deixa, meu amor. Não chores mais, vai fazer-te mal. Vamos para o quarto dormir, ignora a loucura dela aqui fora. O casal passou por mim como se eu fosse invisível. Mateus abriu a porta do quarto, empurrando a Camila lá para dentro, mas antes de fechar, virou-se para me olhar mais uma vez, com um olhar cheio de aviso. Amanhã vamos embora cedo. Comporta-te e mantenha a boca fechada. Não deixes que os vizinhos coscovilhem. Já estou farto de ti. A porta de madeira fechou-se com estrondo. O som seco do trinco ressoou. O espaço mergulhou no silêncio. Fiquei sozinha no meio da espaçosa sala. A escuridão voltou a envolver-me, engolindo-me. Olhei fixamente para a porta fechada. Não era apenas a porta de um quarto, era a muralha eterna que me separava do meu filho. Tinha-o perdido de verdade, completamente. Não por um acidente, não por uma doença, mas pela traição do sangue que eu mesma tinha dado à luz. Lentamente, deixei-me cair no chão frio. Nos meus ouvidos ainda ressoava o risinho da Camila vindo do quarto, misturado com a voz tranquilizadora do Mateus. Na manhã seguinte, a casa tinha voltado ao seu silêncio habitual. Mateus e Camila tinham saído de madrugada para apanhar o voo para as Maldivas para sua lua de mel. Foram-se tão silenciosamente como fantasmas, sem uma despedida, sem bater à porta do meu quarto.
Apenas o som do motor do carro afastar-se até desaparecer, deixando-me sozinha com um silêncio e um vazio imensos. Não consegui dormir. Saí para o campo muito cedo. O cheiro à terra seca e o aroma penetrante das vinhas sempre foram o meu melhor calmante. Peguei na tesoura de poda e comecei a limpar as cepas antigas. Só a trabalhar, só a derramar suor sobre esta terra, me sentia viva. A terra da esperança não mente nem trai. Se cuidares dela, ela devolve-te a vida. Não como as pessoas. Perto do meio-dia, com as costas encharcadas de suor, um som invulgar quebrou a tranquilidade da quinta. O rugido de um motor. Não era o matraquear do trator do vizinho nem a velha carrinha do carteiro. Era o som ressoante, constante e poderoso de uma caravana de veículos grandes. Apoiei-me na minha ferramenta, semicerrando os olhos em direção ao portão principal. Ao longe, uma nuvem de pó levantava-se. Uma caravana de 3 jipes pretos e reluzentes, com matrículas de Lisboa, avançava majestosamente pelo caminho de terra em direção à minha casa. Moviam-se como uma manada de predadores, esmagando a simplicidade deste campo pobre. Os veículos pararam em frente ao pátio. O pó assentou, revelando os logótipos do governo colados nas portas. O meu coração bateu um pouco mais depressa. A polícia? Ou gente do tribunal para me penhorar? Mas eu já tinha pago todas as minhas dívidas ao banco no ano passado. As portas dos carros abriram-se. Não saíram polícias armados, mas homens com fatos impecáveis, sapatos de cabedal engraxados e pastas volumosas. À frente ia um homem de meia idade, com cabelos grisalhos e óculos de armação dourada, que irradiavam um ar de intelecto e poder. Caminharam em minha direção sem mostrar desconforto pela lama nos seus sapatos. Fiquei ali, ainda a agarrar a tesoura de poda, como um velho soldado a defender o seu último bastião. Bom dia. A senhora Helena Silva, a proprietária da Quinta da Esperança? Perguntou o homem de óculos com uma voz profunda e educada. Sim, sou eu, respondi, tentando manter a calma. Quem são os senhores? Que assuntos traz por aqui? O homem sorriu, tirou um cartão de visita do bolso e entregou-mo com ambas as mãos. Sou o doutor Arriaga, representante da Direção-Geral de Energia e Geologia do Ministério da Economia. Acompanham-me engenheiros geólogos do Instituto Nacional de Investigação. Direção-Geral de Energia? Ministério da Economia? Esses nomes imponentes soavam tão estranhos no meio desta vinha. Limpei as mãos no avental e peguei no cartão, mas não olhei para ele, mantendo os meus olhos fixos neles com desconfiança. Sou apenas uma viúva que cultiva uvas para fazer vinho. Não creio ter nada a ver com o Ministério da Economia, disse sem rodeios. O doutor Arriaga acenou, a sua expressão tornou-se mais séria. Fez um sinal ao seu assistente para que estendesse um grande mapa geológico sobre a mesa de madeira do alpendre. Apareceram linhas entrecruzadas de cor azul e vermelha, com a área da minha quinta marcada com um círculo vermelho brilhante. Dona Helena, viemos comunicar-lhe uma notícia extremamente importante. Há 3 meses, os nossos satélites geológicos e recolhas de amostras preliminares detectaram uma anomalia no subsolo desta região. Após uma análise exaustiva, chegamos a uma conclusão oficial. Fez uma pausa, olhando-me diretamente nos olhos e enfatizando cada palavra debaixo dos seus pés, mesmo debaixo destas terras, encontra-se uma enorme jazida de lítio. E não só lítio, os indicadores também mostram a presença de veios de prata virgem e cobre que nunca foram explorados. Fiquei paralisada. Lítio? Prata? Essas palavras técnicas passaram pelos meus ouvidos como vento. Olhei para as minhas botas cobertas de terra vermelha, depois para o campo seco e gretado. Durante gerações, a família do meu marido só sabia que esta terra tinha rochas, areia e raízes. O que quer dizer? Perguntei de novo, com a voz rouca. Quero dizer, baixou a voz o doutor Arriaga, como se revelasse um segredo de Estado, que a sua Quinta da Esperança está sobre um tesouro. Está sentada sobre uma mina de ouro, literalmente. O seu valor não se conta em milhares ou milhões de euros, senhora. Conta-se em milhares de milhões. Milhares de milhões. O número era tão grande que se tornava insignificante na mente de uma mulher que toda a sua vida se tinha preocupado com a comida de cada dia, como eu. Não senti alegria. Não vi fogo de artifício na minha cabeça, como alguém que ganha lotaria. Pelo contrário, senti um arrepio percorrer-me a espinha. Queremos negociar os direitos de exploração, continuou, a sua voz tornando-se mais insistente e persuasiva. O governo e as corporações mineiras estão dispostos a pagar-lhe uma quantia colossal pela concessão. Nunca mais terá de voltar a trabalhar no campo. Poderá viver como uma rainha em qualquer parte do mundo. Nesse exato momento, o telemóvel do assistente tocou repetidamente.
Ele atendeu, o seu rosto ficou tenso e depois sussurrou ao Dr. Arriaga: Doutor, a notícia vazou. A imprensa local está a dar a notícia. Estão a chamar a este lugar a mina de ouro da viúva. Recuei, apoiando-me no pilar do alpendre. Tudo estava a acontecer demasiado rápido. Nessa manhã era apenas uma mãe abandonada pelo filho, agora era o centro de cifras, cálculos e cobiça. Olhei para o campo de vinhas. As videiras erguiam-se para o céu azul, resistentes e silenciosas. Era o legado que os antepassados do meu marido tinham deixado. Tinham derramado seu sangue e suor ali para conservar a terra, não para escavar. Para mim, o valor desta terra residia na paz, nas recordações, no lugar onde o Mateus nasceu, não nos frios minerais que jaziam nas profundezas. A chegada desta gente, desta notícia da mina de ouro, era como uma tempestade de areia negra que se aproximava, ameaçando devorar a pouca paz que restava na minha vida. O doutor Arriaga aproximou-se mais, pensou que eu estava em choque pela alegria. Esboçou um sorriso que pretendia ser tranquilizador, mas nele só viu o cálculo frio de um homem de negócios. Dona Helena, disse com entusiasmo, sei que esta notícia é muito repentina. Mas pense no futuro. Pense no seu filho. A sua vida e a dos seus filhos mudará para sempre a partir de hoje. Essa frase foi como uma corrente elétrica que me percorreu a espinha, fazendo-me tremer. Mudar para sempre. Virei-me para olhar para dentro de casa. No pequeno altar do canto, a foto do meu marido olhava para mim com os seus olhos amáveis. Tinha morrido debaixo da terra. Morto num desabamento de uma mina. Morto pela cobiça de explorar os recursos da terra. A mina de wolframio de outrora tinha me roubado o homem da minha vida, tinha me transformado em viúva. E agora vinham dizer-me que debaixo dos meus pés havia outra mina e que me traria felicidade. Olhei de novo para as minhas mãos. As minhas mãos calosas ainda estavam manchadas de terra. Não via dinheiro, via sangue. Via o caos terrível que estava prestes a desencadear-se. Os abutres tinham cheirado a carniça e começavam a sobrevoar a Quinta da Esperança. Levantei o olhar para o Sr. Arriaga. O meu olhar já não era o da surpresa inicial, mas sim o de alerta máximo de uma mãe animal que sente a sua toca ameaçada. Vão-se embora, disse em voz baixa, mas o suficientemente alto para que me ouvissem. Preciso de pensar. Não escavem nada na minha terra sem a minha permissão. Oh, senhor! Arriaga ficou um pouco desconcertado, mas depois acenou cortesmente. Claro, senhora. Esta é a sua propriedade. Mas por favor, lembre-se que esta oportunidade só surge uma vez na vida. A caravana de veículos pretos deu a volta, deixando para trás uma nuvem de pó e uma promessa carregada de um peso mortal. Fiquei ali debaixo do sol abrasador do meio-dia, sentindo que a terra debaixo dos meus pés tremia. Não por causa de um sismo, mas devido às correntes subterrâneas que começavam a agitar-se no meu interior. Menos de 24 horas depois da caravana do ministério se ter ido embora, o telefone fixo tocou. O toque estridente quebrou o silêncio do entardecer, soando tão agudo como a trombeta que anuncia o final de uma peça de teatro. Levantei-o ao auscultador. Do outro lado da linha, uma voz tão doce que quase não a reconheci. Era Camila. Mãe? Como está? Enganei-me, estamos muito preocupados consigo. Preocupados. Essa palavra, a sair da boca da nora que ontem mesmo me tinha expulsado como a um cão, soava tão falsa. Antes que eu pudesse responder, a voz do Mateus interveio, entusiasta e impaciente. Mãe, já decidimos. Vamos cancelar a lua de mel. A família vem em primeiro lugar. Esta noite vamos jantar contigo. Mãe, podes fazer aquele teu ensopado de borrego? Tenho muitas saudades da tua comida. Segurei o auscultador com mão trêmula. Por um instante, o velho coração de uma mãe vibrou com um débil raio de esperança. Ter-se-iam arrependido? Acaso, depois de uma noite de reflexão, a consciência do meu filho teria despertado? Embora a razão me dissesse para desconfiar, o meu instinto maternal impelia-me a acreditar no lado bom. Está bem, respondi com a voz grave. Vou cozinhar. Nessa tarde, enfiei-me de novo na cozinha. Preparei os ingredientes, assei o pão alentejano. O aroma das especiarias do ensopado enchia o ar, misturando-se com o fumo da lenha, criando o sabor do reencontro que eu tanto ansiava. Quando o carro deles travou bruscamente no pátio, saí para os receber com o avental ainda manchado de farinha. Desta vez não houve desdém, não houve olhares de desprezo. Camila correu para me abraçar, soluçando desculpas. Mãe, sinto muito. Ontem estava demasiado bêbeda, não controlei as minhas palavras. Por favor, perdoa esta tua nora tola.
Mateus estava ao seu lado, de cabeça baixa em sinal de arrependimento, apertando a minha mão com força. Eu também me equivoquei, mãe. Deixei-me levar pela raiva. Por favor, não fique zangada conosco. Olhei para os dois. O pedido de desculpa soava demasiado fluido, demasiado perfeito. E no fundo dos seus olhos vi uma estranha impaciência. Os seus olhares não se detinham no meu rosto, mas percorriam a casa, espreitando para os escuros campos de vinhas fora da janela, como se procurassem algo invisível. O jantar começou num ambiente tenso. Servi-lhes a comida, ainda alimentando a esperança de um jantar de reconciliação. Mas essa esperança desvaneceu-se rapidamente, mesmo quando o cesto de pão estava a meio. O Mateus pousou o copo de vinho, pigarreou e foi direto ao assunto de forma grosseira. Ouve, mãe. Esta manhã li no jornal uma notícia estranha. Dizem que a quinta tem minerais. É verdade? O garfo na minha mão parou no ar. Então era isso. Não era consciência desperta. Não era a saudade do ensopado de borrego. Era o cheiro a dinheiro, o cheiro a metal frio que os tinha guiado de volta. Sim. Pousei o garfo lentamente sobre o prato de cerâmica. O pequeno tilintar soou nítido e seco. Sim. Respondi secamente. O Ministério da Economia esteve aqui. Ao ouvir isso, os olhos de Camila brilharam como os faróis de um carro. Já não manteve a sua aparência tímida e arrependida, inclinou-se para a frente, com a voz urgente e extremamente excitada. Meu Deus, então é verdade. Mãe? Os rumores dizem que a reserva é enorme. Dizem que ficaremos multimilionários. Mãe já assinou. Assinou o contrato com alguém? Abanei a cabeça, olhando diretamente para minha nora. Expulsei-os. Não quero que escavem esta terra. O ambiente na mesa tornou-se pesado, tenso como a corda de um violino. O sorriso nos lábios do Mateus desvaneceu-se. Olhou para mim fixamente, com o rosto numa mistura de espanto e ira. O que disseste? Que os expulsaste? Rosnou Mateus. Sabes o que estás a fazer? É a oportunidade das nossas vidas. Pensas viver na pobreza para sempre neste canto? Esta terra é do teu pai, disse com voz firme. O teu pai morreu por causa das minas. Não quero transformar o local de descanso da nossa família numa obra poeirenta que contamine a água e mate as plantas. Camila soltou uma gargalhada, uma risada azeda e cheia de escárnio. Já não precisava de atuar. A máscara da piedade filial caiu, revelando a sua verdadeira face, a de uma mercadora gananciosa. Ai, mãe, pode deixar de ser tão antiquada? Disse a Camila, agitando a mão com descaramento. Em que época vivemos para nos preocuparmos com o ambiente e com os antepassados? Saiba que já contactamos um advogado. Podemos encontrar lacunas na lei. Só precisa de assinar uma procuração para o Mateus e nós trataremos de tudo. Pegou no seu copo de vinho, fazendo girar na mão, com os olhos a brilhar com a crueldade de uma avareza sem fundo. Mãe, com esse dinheiro não precisamos de nos preocupar com as leis de proteção ambiental, podemos subornar quem for necessário. Só temos de extrair rápido, vender rápido e depois vamos viver para a Europa com o dinheiro. Que se lixe este maldito terreno, que lhe aconteça o que for. Senti que o sangue me gelava nas veias. Que se lixe. Era assim que falava do lugar onde nasceu meu marido, o lugar onde eu tinha derramado o meu suor e as minhas lágrimas durante 20 anos. E o Mateus, o meu filho, estava ali sentado a acenar em aprovação às ideias da mulher. É isso mesmo, mãe, interveio o Mateus. A Camila tem razão. Vamos explorar tudo. Se te preocupa a poluição, vendemos-lhes a terra e vamos para outro lado. O importante é o dinheiro, percebes? O dinheiro. Olhei para o filho que tinha à minha frente. O seu rosto estava desfigurado pela cobiça. Já não era o pequeno Mateus que prometeu construir uma cerca para proteger a mãe. Era um demônio disposto a vender a alma dos seus antepassados por uns trocos sujos. A dor dentro de mim estalou. Mas desta vez não se converteu em lágrimas. Converteu-se em fogo. O fogo da ira, do orgulho espezinhado até ao limite. Esta foi a gota de água. Levantei-me lentamente. Todo o meu corpo emanava uma aura fria que os fez calar. Olhei para eles com um olhar tão afiado como a lâmina da tesoura que usava nas vinhas. Calem a boca. A minha voz não era forte, mas estava cheia de autoridade. Camila encolheu-se e, pela primeira vez, vi medo real nos seus olhos. Mãe, tentou dizer o Mateus. Não me chames mãe. Interrompiu, batendo com a mão na mesa e fazendo com que um copo de vinho se virasse, o líquido tinto estendendo-se pela toalha branca como uma mancha de sangue. Acham que eu estou velha e senil. Apontei para cada um deles. Não voltaram aqui para se desculparem.
Não voltaram porque tinham saudades minhas. Voltaram porque cheiraram o dinheiro. São como um bando de abutres necrófagos à espera para devorar a presa. Estás a entender mal, mãe, tentou salvar a situação Camila. A entender mal? Sorri com amargura. Acabaste de dizer que queres fugir às leis ambientais. Queres destruir o legado do meu marido para ires viajar. Essa é a tua verdadeira natureza. E tu, Mateus, senta-te aí a acenar, a aprovar a venda dos túmulos dos teus antepassados. Afastei-me da mesa e caminhei até a porta principal. Abri de par em par a porta de carvalho, deixando que o vento frio da noite entrasse. Eu costumava pensar que tinha perdido meu filho por causa de uma mulher, disse com a voz a tremer de emoção contida. Mas hoje percebo que o perdi há muito tempo. O meu filho devoto morreu. Este que está à minha frente agora é apenas um estranho cheio de cobiça. Virei-me, direita, com o porte majestoso da verdadeira dona da quinta. Olhei diretamente nos olhos do Mateus e pronunciei as palavras fatídicas. As palavras mais dolorosas que uma mãe pode dizer, mas também as palavras que libertaram a minha vida. Eu já não tenho filho. Mateus ficou atônito, com o rosto pálido como um fantasma. Apontei para a porta, a minha voz firme e sem rasto de indulgência: ponham-se daqui para fora. Imediatamente. E não voltem a aparecer por aqui enquanto tiverem essa ambição desmedida. Estás a expulsar-nos. Balbuciou Mateus. Estás louca. Pensas morrer de velha abraçada a essa mina de ouro? Ruá! Gritei, o som ressoando por toda a casa vazia. Assustada, a Camila puxou pelo braço do Mateus para se irem embora. Saíram a arrastar os pés com expressões de ressentimento e ódio. Já não eram filhos arrependidos. Tinham voltado a ser os perdedores a quem se tinha arrebatado um espólio. Fechei a porta com estrondo mesmo atrás deles. O som do trinco foi seco, decisivo e frio na sala silenciosa. Apoiei-me contra a porta, ofegante. O meu coração doía como se alguém o estivesse a espremer, mas a minha mente estava estranhamente lúcida. O banquete continuava meio na mesa, frio, mas eu não o lamentava. Tinha-os expulsado. Tinha extirpado o tumor chamado afeto cego. Esta noite estava sozinha de novo. Mas era a solidão de uma pessoa livre. Costuma-se dizer que as más notícias têm asas, e que as mentiras têm um veneno que se propaga mais depressa que qualquer praga. E nesta pequena aldeia da esperança, onde todos conhecem até o nome do cão do vizinho, o meu silêncio converteu-se em terra fértil para que germinassem sementes venenosas. Na manhã seguinte, não fui acordada pelo canto do galo, mas por um barulho invulgar proveniente do outro lado do muro de pedra. Abri a janela e vi um punhado de vizinhos reunidos, a apontar para minha casa e a sussurrar entre eles. Quando me viram aparecer, dispersaram de imediato. Mas os olhares que deixaram para trás já não tinham a amabilidade de anos de vizinhança. Em seu lugar havia curiosidade mórbida, repulsa e desprezo. Não percebi o que estava a acontecer até que peguei no telemóvel. Uma avalanche de mensagens de números desconhecidos e notificações de redes sociais inundaram o ecrã vermelho. Camila, a minha querida nora, tinha atuado. E o seu golpe desta vez não apontava para minha propriedade, mas diretamente para minha dignidade, a única coisa que restava a uma velha viúva como eu. Na capa de um jornal sensacionalista local, um artigo bateu-me na cara com um título a negrito: viúva gananciosa apropria-se de recursos nacionais e expulsa sem piedade a nora grávida para a rua a meio de uma noite fria. Deixei cair o telemóvel. Grávida? Devorei cada linha com as mãos a tremer incontrolavelmente. No artigo, a Camila contava que ela e o Mateus tinham descoberto a jazida mineral e queriam usar o dinheiro para investir na aldeia, criando empregos para os pobres. Pintava-se a si mesma como uma santa bondosa. Entretanto, eu era descrita como uma idosa senil e egoísta, cega pela cobiça, que queria ficar com toda a mina de ouro para desfrutar sozinha. Mas o que me gelou o sangue foi a passagem onde ela chorava perante o repórter. Ajoelhei-me e supliquei à minha sogra. Disse-lhe que levava no ventre o sangue da família Silva, o seu neto. Mas ela não quis saber. Disse que a criança seria apenas um fardo para repartir a fortuna e expulsou-nos a meio de uma noite chuvosa e fria. A mentira era tão descarada e cruel que senti náuseas. Grávida? Se ela estivesse realmente grávida, não teria bebido como se não houvesse amanhã na sua noite de núpcias, nem teria insultado os seus antepassados daquela forma. Estava a usar uma criança inexistente como escudo, apelando à compaixão de uma sociedade que venera os valores familiares. Queria gritar. Queria correr para o largo da aldeia para me defender. Mas sabia que as palavras de uma velha do campo não seriam nada comparadas com as lágrimas de crocodilo pintadas nas páginas de um jornal. Nessa tarde, um carro da polícia travou bruscamente em frente à minha porta.
2 agentes saíram. Um deles era o guarda Gomes, a quem eu tinha visto crescer desde que era um menino descalço a jogar a bola no adro da igreja. Hoje vestia um uniforme impecável, óculos de sol e uma expressão fria e distante. Dona Helena Silva? Perguntou o Gomes, com a mão apoiada casualmente no coldre da pistola. Sou eu, Gomes, não me reconheces, filho. Tentei sorrir, mas o sorriso torceu-se-me nos lábios. Gomes não me devolveu o sorriso. Tirou um bloco de notas, a sua voz monótona como uma máquina. Recebemos uma queixa por perturbação da ordem pública e presumível maus tratos familiares. Além disso, as autoridades locais estão preocupadas com a sua obstrução a atividades de prospecção econômica fundamentais para a região. Obstrução? Maus tratos? Gaguejei. Gomes, tu sabes como eu vivi toda a minha vida. Só quero proteger a terra do meu marido. E quanto aos maus tratos, foram eles que me enganaram. Senhora, interrompeu-me o Gomes com voz firme, só vim avisá-la. O desenvolvimento da jazida mineral é de interesse comum. Deveria considerar as suas ações cuidadosamente. Não deixe que a idade afete o seu discernimento. Se houver mais queixas sobre ameaças à segurança de terceiros, especialmente de uma mulher grávida, ver-nos-emos obrigados a tomar medidas mais drásticas. Dito isto, virou as costas e foi-se embora sem se despedir. As suas costas pareceram-me como um balde de água fria na cara. Afinal, quando se trata de interesses e dinheiro, os velhos laços não valem nada. Queriam rotular-me de senil, de louca, para poderem despojar-me mais facilmente do meu direito de decidir sobre a minha terra. A casa estava sufocante, como um túmulo. Não podia ficar de braços cruzados. Precisava de luz, precisava de rezar. Decidi ir à aldeia comprar umas velas de cera de abelha para o altar do meu falecido marido. Queria perguntar-lhe se o que eu estava a fazer era correto, ou se eu era mesmo a velha louca que diziam. Pus o meu chale preto, baixei a cabeça e saí à rua. O caminho de terra em direção ao mercado parecia interminável. O sol da tarde projetava minha sombra longa e solitária sobre o caminho poeirento. Assim que entrei no mercado, senti a mudança no ambiente. O rebuliço da compra e venda acalmou a minha passagem. As mulheres que coscovilhavam em grupo calaram-se de repente e viraram as costas. Olhares furtivos seguiam-me, cheios de receio e nojo. Ouvi sussurros. É ela. A velha que expulsou a nora grávida. Parece tão boazinha. Mas tem um coração tão mau. Que gananciosa. Dizem que aquela mina de ouro vale milhares de milhões. Pensa levar tudo para a cova. Apertei o meu chale, tentando caminhar mais rápido. O meu coração batia com força, doía como se me estivessem a atirar pedras. Fui à mercearia da Dona Rosa. A Rosa era minha velha amiga, crescemos juntas, partilhamos os duros dias de viuvez. Costumávamos trocar quilos de farinha por frascos de mesinhas para constipação. Rosa, chamei-a em voz baixa ao entrar. Vende-me 2 velas grandes de cera de abelha. Hoje é o aniversário mensal da morte do Mateus pai. A Dona Rosa estava a limpar o balcão. Ao ouvir a minha voz, parou. Não levantou os olhos nem se virou para mim. As suas costas largas estavam rígidas, emanando uma fria distância. Acabaram-se as velas, disse bruscamente. Fiquei perplexa. Mesmo à minha frente, na prateleira, havia uma pilha de velas douradas de cera de abelha perfeitamente arrumadas, mas Rosa, ali na prateleira muitas. Vende-mas, por favor, tenho pressa. A Rosa virou-se bruscamente. O seu olhar já não era o de uma amiga. Era o de um juiz a olhar para um criminoso. Eu disse que se acabaram. Atirou a Rosa com voz azeda. Não estou a vender nada. Vai comprar a outro lado. Esta mercearia não atende gente sem coração. O que estás a dizer, Rosa? Treme, com as lágrimas a ponto de brotar. Acreditas nas mentiras dos jornais? Conheces-me há tantos anos, só sei o que vejo. Interrompeu-me a Rosa, agitando um pano. Vi a tua nora a chorar baba e ranho na televisão. Vejo-te sentada sobre uma montanha de ouro enquanto a tua família sofre. Dizem que nem as feras mais ferozes comem as suas crias, mas tu és mais cruel do que um animal, Helena. Devia ser mais compreensiva e partilhar com os teus filhos. Não deixes que a ganância te cegue a ponto de não reconheceres a tua própria família. Cada palavra da Rosa era como uma agulha a espetar-se no meu coração, dolorosamente. Até a minha melhor amiga me tinha virado as costas. O poder da mentira e do dinheiro tinha distorcido a verdade, convertendo-me num monstro aos olhos de toda a aldeia. Fiquei ali paralisada no meio da mercearia. O cheiro a sabão e a bacalhau seco deu-me a volta ao estômago. Olhei para as velas na prateleira, pareciam dançar, a gozar comigo.
Onde estava a luz da verdade? Porque só havia escuridão à minha volta. Não discuti mais. De que servia discutir com alguém que tinha tapado os ouvidos e vendado os olhos? Deixei em silêncio a nota que já tinha na mão em cima do balcão e virei-me para sair. Ouvi a Rosa apanhar a nota e atirar, lá para a rua. A nota voou e caiu no chão poeirento. Não quero teu dinheiro sujo. Leva-o e abraça-te à tua mina de ouro. Baixei-me para apanhar a nota, sacudindo-lhe o pó. O dinheiro não estava sujo. Só o coração das pessoas é que estava. Saí do mercado completamente isolada. Ninguém me vendeu nada. Ninguém me cumprimentou. Toda a aldeia da esperança me tinha fechado a porta na cara, encerrando-me numa prisão invisível de frieza. Ao chegar a casa, tranquei a porta e fechei as cortinas. A casa grande mergulhou na escuridão. Não pude acender velas ao meu marido. Sentei-me no chão frio, mesmo aos pés do altar. Não chorei. As minhas lágrimas tinham secado na noite anterior, na solidão mais absoluta. Quando o mundo inteiro me virou as costas, percebi que só me restava um aliado a esta terra. Queriam roubar-me. Queriam difamar-me para que eu me desmoronasse, para que me rendesse e assinasse o papel que era a minha própria sentença. Usaram a opinião pública, o governo, as mentiras mais vis. Mas enganavam-se. Toquei o chão com a mão, sentindo a vibração da mãe natureza. A indignação no meu interior começou a acalmar, dando lugar a uma resistência endurecida. A videira no verão escaldante torna-se mais forte quanto mais forte é o sol. Quanto mais isolada, mais forte eu tinha de ser. Se o mundo inteiro me considerava sua inimiga, então eu lutaria contra o mundo inteiro. Não permitiria que a honra da família Silva fosse enterrada debaixo da lama destas mentiras. Os sinos da igreja de Nossa Senhora das Dores soaram, espalhando-se através da neblina matinal que ainda cobria as pedras do caminho. O som era profundo, ressoando como um chamamento do passado, a única coisa nesta aldeia que ainda não me tinha virado as costas. Cobri a cabeça com o meu chale preto e caminhei rapidamente pelo largo deserto para evitar os olhares curiosos. Não fui à esquadra para limpar o meu nome. Não fui à redação do jornal para discutir. Hoje fui à casa de Deus. A pesada porta de madeira da igreja abriu-se e o cheiro a cera de abelhas e a madeira úmida encheu-me as narinas, trazendo uma estranha sensação de paz. Ajoelhei-me no primeiro banco de madeira onde o meu marido e eu nos tínhamos casado. Juntei as mãos, inclinei a cabeça, mas não consegui pronunciar nenhuma oração. No meu coração, nesse momento, só havia perguntas sem resposta. Uma mão quente pousou suavemente sobre o meu ombro. Levantei o olhar. Era o padre Antônio. O padre Antônio já era muito velho, a sua batina preta estava coçada na bainha e os seus olhos estavam nublados pelo tempo. Tinha sido amigo do meu marido desde a infância, foi quem batizou meu filho Mateus, e era a única pessoa nesta aldeia que sabia que o sangue que corria pelas veias do Silva era de honra, não de cobiça. O padre não disse nada, simplesmente sentou-se em silêncio ao meu lado. O seu silêncio foi o calmante mais precioso que eu tinha recebido nos últimos 2 dias. Eu não fiz aquilo, padre, disse com a voz quebrada na garganta. Eu não os expulsei por dinheiro. O padre Antônio assentiu suavemente. Sim, eu sei, Helena. Vi-te desde que eras uma jovem tímida até te tornares a mulher de aço da esperança. Os olhos do mundo podem ser cegados pelo dinheiro e pelos jornais mentirosos, mas os olhos de Deus e os meus não. Depois, levantou-se e fez-me um sinal para o seguir. Cruzamos a nave em direção às traseiras da igreja, onde havia uma pequena divisão cheia de livros velhos. Não posso ajudar-te nos tribunais dos homens, Helena, disse o padre Antônio, a procurar numa gaveta um papel com uma morada. Mas conheço alguém que pode. É o único homem nesta região que ainda tem a cabeça fria e o coração quente, como teu marido tinha. Deu-me o papel. Nele estava escrito um nome: Advogado Mendes. Eu conhecia-o. Mendes era uma lenda viva nesta região, um velho advogado reformado, famoso pela sua excentricidade e integridade extremas. Certa vez recusou-se a trabalhar para grandes corruptos em troca de uma fortuna e escolheu viver recluso na sua propriedade. Vai ver, Lu, disse-me o padre Antônio, dando-me uma palmadinha no ombro, e leva todas as escrituras de propriedade que os teus antepassados te deixaram. Deus guiar-te, mas precisas de um guia na terra. 1 hora depois, estava no escritório do advogado Mendes. A divisão cheirava intensamente a tabaco de enrolar e a papel velho. Estantes que chegavam até ao teto estavam repletas de grossos tomos de leis. O advogado Mendes estava sentado atrás de uma enorme secretária de carvalho, segurando uma lupa para examinar cada linha do processo amarelado que eu acabava de lhe entregar. Era magro, com o cabelo e a barba brancos como a neve, mas os seus olhos por trás dos óculos de leitura eram tão aguçados como os de uma águia.
Eu estava sentada quieta como uma estátua, com as mãos entrelaçadas, esperando ansiosamente pelo seu veredicto. Ele esteve em silêncio durante os últimos 30 minutos, apenas resmungando de vez em quando. Finalmente, Mendes pousou a lupa, recostou-se na cadeira e acendeu um cachimbo. O fumo azul flutuava no ar silencioso. Dona Helena, começou ele, a sua voz rouca mas cheia de autoridade, sabe por que é que o bisavô do seu marido escolheu construir a Quinta da Esperança naquele lugar em particular? Abanei a cabeça, desconcertada. Só sei que é terra herdada. Cultivamos vinhas, fazemos vinho e vivemos disso. Mendes sorriu, um sorriso misterioso. Girou o processo para mim e o seu dedo ossudo apontou para uma linha escrita à mão com tinta roxa desbotada, escondida no apêndice de um antigo testamento de 1910. Os antepassados do seu marido não deixaram apenas terras. Deixaram uma maldição protetora, ou melhor, um escudo legal extremamente inteligente que as pessoas de hoje se esqueceram. Deu uma longa passa no seu cachimbo e continuou com a voz tão tranquila como se contasse um conto de fadas. Esta linha estabelece claramente o direito de propriedade da terra do clã Silva, está perpetuamente ligado à responsabilidade de proteger o lençol freático subterrâneo. Qualquer atividade que ponha em perigo a pureza desta nascente de água está estritamente proibida. Caso os descendentes não possam protegê-la, o direito de gestão da terra será transferido prioritariamente para a comunidade ou para a igreja para sua conservação. Olhei fixamente para essa frase. O lençol freático. Claro, a minha quinta tinha um poço antigo que nunca tinha secado, nem sequer nos anos de seca mais severa. Alimentava todo o cultivo das vinhas e também as famílias vizinhas. Mas, senhor doutor, perguntei, preocupada, que valor tem esta cláusula face às leis modernas de mineração? Eles disseram que o Ministério da Economia já tinha dado permissão. O Ministério da Economia deu permissão assumindo que é apenas terra agrícola comum, interrompeu-me Mendes com os olhos a brilhar de inteligência. Mas este é um legado registrado numa escritura antiga, e, o mais importante, a legislação atual tem uma disposição especial sobre a proteção das fontes de água comunitárias. Levantou-se, caminhou pela sala, a sua voz tornou-se mais ressoante e firme. Se provarmos que a extração de lítio e prata vai contaminar este lençol freático, e certamente o fará, então a senhora, como proprietária legítima, tem o direito de vetar qualquer atividade mineira. E tem até o direito de doar a supervisão da terra a uma organização sem fins lucrativos para converter numa reserva protegida, bloqueando para sempre as mãos das corporações mineiras. A minha mente iluminou-se. As nuvens escuras que tinham toldado a minha mente nos últimos dias dissiparam-se de repente. Já não era uma velha fraca a tentar agarrar-se à sua propriedade. Tinha nas minhas mãos a chave para proteger a vida de toda esta região. Então posso deter? Luz? Perguntei com a voz a tremer de emoção. Não apenas deter, Luz. Mendes olhou-me diretamente nos olhos com seriedade. Pode dar-lhes uma lição sobre o verdadeiro valor, Dona Helena. A lei protege o direito à propriedade, mas a justiça reside em como usa esse direito. Essa frase ressoou na minha cabeça como um sino, despertando por completo a mulher forte que dormia dentro de mim. É isso. Eu não lutava por dinheiro, mas também não lutava para me vingar de um filho ingrato. Lutava pela honra, pela pureza da água, pela promessa ao meu falecido marido. O meu filho Mateus e a Camila queriam dinheiro. Queriam vender a terra para desfrutarem. Mas tinham se esquecido de que a terra não é só dinheiro. A terra é sangue, é carne, é vida. E eu, Helena Silva, seria quem lhes recordaria isso, da forma mais dolorosa possível. Levantei-me, ajustando o chale sobre os meus ombros. Desta vez as minhas costas estavam mais direitas do que nunca. O medo e a solidão tinham desaparecido. Agora só restava em mim uma determinação de aço. Senhor doutor, disse com voz firme, ajude-me a redigir os documentos. Não quero apenas vetar. Quero fazer uma jogada que eles nunca vão esperar. Vou transformar essa terra multimilionária em algo em que a ganância deles não consiga tocar. Mendes sorriu, satisfeito, e fechou a pasta. Será um prazer, Dona Helena. Esta batalha vai ser muito interessante. Saí da casa do advogado Mendes quando o sol estava no seu ponto mais alto. O calor do meio-dia já não me cansava. Caminhei até a igreja para agradecer ao padre Antônio, sentindo-me leve. Tinha-se formado uma aliança. A aliança dos velhos, dos guardiões da terra, daqueles que a sociedade moderna considera antiquados, mas que guardam valores eternos. O contra-ataque começava hoje. Passaram 3 dias desde que me aliei ao advogado Mendes. 3 dias trancada em casa, em silêncio perante todos os rumores maldosos que se espalhavam lá fora como ervas daninhas.
As pessoas diziam que eu tinha medo. Diziam que me estava a arrepender na solidão. Enganavam-se. Não estava a fugir. Estava sentada junto ao telefone fixo, acariciando uma chávena de café já frio. A meu lado, um grosso maço de papéis que o advogado Mendes tinha preparado meticulosamente. Cada palavra tão afiada como uma flecha envenenada, coberta de açúcar. Era hora de armar a armadilha. Respirei fundo, regulando a minha respiração. Tinha de interpretar bem o meu papel. O papel de uma velha fraca, derrotada pela opinião pública e pronta a render-se ao seu destino. Levantei o auscultador e marquei o número do Mateus. O telefone tocou várias vezes antes de alguém atender. O barulho de música alta e o tilintar de copos chegava do outro lado. Parecia que estavam em festa. Estou? Quem é? A voz do Mateus soava arrastada e mal-humorada. Sou eu, a tua mãe, Mateus, disse em voz baixa, com um tremor e um cansaço fingidos. A música do outro lado parou de imediato. Houve um murmúrio e ouvi claramente a voz estridente da Camila. Para que é que a velha está a ligar? Para nos insultar outra vez? O que é que queres, mãe? Estou ocupado com convidados, disse o Mateus bruscamente, sem ocultar o seu aborrecimento. Deixei passar uns segundos em silêncio, o suficiente para que a impaciência dele aumentasse, e depois pronunciei lentamente as palavras que eles tanto ansiavam ouvir. Perdi, Mateus. Estou muito cansada. Do outro lado da linha, silêncio total. Continuei com a voz abafada, como se estivesse prestes a chorar. Estes dias, nenhum vizinho me olha na cara. Aonde quer que vá, as pessoas apontam para mim, insultam-me, chamam-me malvada. Não aguento mais. Estou velha. Não quero passar o final da minha vida rejeitada por todos e odiada pelos meus próprios filhos. Então o que queres dizer? A voz do Mateus começou a tremer de emoção. Vocês ganharam. Suspirei um suspiro que libertava todo o peso do ato. Aceito ceder-vos a gestão da quinta. Assinarei os papéis para autorizar a exploração da mina. Só quero que me deixem em paz. Uma explosão de júbilo ouviu-se do outro lado. Ouvi a Camila gritar de alegria. Eu não te disse. Eu sabia que a velha não ia aguentar a pressão. Mateus tentou manter a calma, mas a cobiça dançava em cada uma das suas palavras. Pensaste bem, mãe. Tomaste a decisão certa. Nós fazemos isto para o teu bem, para o bem da nossa família. Então quando é que assinas? Nós voltamos agora mesmo. Espera, interrompi-o. Tenho uma condição. Qualquer condição. Respondeu ele no mesmo instante. Dinheiro em numerário, ou compramos-te uma casa nova, o que tu quiseres. Não é dinheiro, disse, com a minha voz a tornar-se séria, mas mantendo um ar de fraqueza. Difamaram-me em toda a aldeia. Não quero assinar às escondidas como uma criminosa, quero recuperar a minha honra. Fiz uma pausa, deixando que a presa mordesse o isco mais fundo. Quero organizar uma cerimônia de assinatura pública no largo da aldeia, amanhã ao meio-dia. Quero convidar o presidente da junta, o padre e a imprensa para que sejam testemunhas. Quero que, perante todos, reconheçam que eu sacrifiquei o meu patrimônio pelo desenvolvimento da região, e não que sou uma velha avarenta. Quero limpar o meu nome. Mateus ficou em silêncio por uns segundos, a calcular. Eu sabia o que ele estava a pensar. Pensava que eu era uma velha vaidosa à procura de um pouco de glória no final da vida para salvar as aparências. E isso era completamente benéfico para eles. Uma cerimônia pública transformar-los em jovens empresários de sucesso, os heróis que trariam riqueza à aldeia da maneira mais legítima. Perfeito! Exclamou Mateus. É uma grande ideia, mãe. Nós trataremos de tudo. Vamos convidar a televisão, e até uma banda de música. Obrigado. Amanhã será o dia mais glorioso para nossa família Silva. Sim, o mais glorioso, repeti com um sorriso frio que ele não podia ver. Terei os papéis prontos. Vemo-nos amanhã. Desliguei. A sala voltou ao seu silêncio habitual. Mas desta vez, o silêncio já não era assustador. Era como a calma do mar antes da chegada do tsunami. Apenas umas horas depois dessa chamada, toda a aldeia da Esperança ficou alvoroçada. A notícia espalhou-se mais rápido do que um incêndio florestal. Camila, com a sua natureza vaidosa e arrogante, tinha difundido imediatamente a notícia da sua vitória. Sentada em casa, a olhar por uma frincha da janela, vi caminhões que transportavam colunas e tendas para o palco, dirigindo-se ao largo. Ao que parece, a Camila tinha contratado uma empresa de organização de eventos da cidade. Queria transformar a cerimônia de assinatura na sua própria coroação. A nova rainha da terra mineira.
Os vizinhos que passavam pela minha casa também começaram a mudar de atitude. Já não me olhavam com desprezo, mas com curiosidade e um pouco de regozijo. Pensavam que a velha teimosa finalmente se tinha tido de curvar perante o poder do dinheiro e da juventude. A dona Helena lá ganhou juízo, ouvi a dona Rosa dizer em voz alta ao carteiro em frente à minha porta. Com a idade dela, é melhor desfrutar do dinheiro. Para que agarrar-se a um monte de terra? Sorri com amargura. Que pensem o que quiserem. Quanto mais alto subirem, maior será a queda. Quanto mais esperança tiverem, mais amarga será a decepção. Nessa noite, não dormi. Sentei-me a polir a velha caneta de tinta permanente de prata do meu marido. Era a caneta que ele usara para assinar os empréstimos do banco para comprar mais terras de cultivo. Amanhã usaria essa mesma caneta para assinar a sentença da ganância deles. Imaginei a cena de amanhã. Mateus e Camila deviam estar ocupados a experimentar os seus fatos mais luxuosos. Camila escolheria um vestido justo para mostrar as suas curvas, carregada de joias de ouro e prata para parecer uma senhora multimilionária. Mateus pentearia o cabelo com gel, ensaiando um discurso vazio sobre visão econômica e responsabilidade social. Estavam ébrios com o doce néctar de uma vitória imaginária. Não sabiam que a armadilha já estava fechada e que a caçadora, a velha camponesa que eles desprezavam, esperava em silêncio o momento de apertar o gatilho. Amanhã, naquele largo enfeitado com bandeiras e flores, mostrar-lhes a outra face de Helena Silva. Não a de uma mãe aflita, mas a da guardiã mais tenaz da terra. A Praça da República da Aldeia da Esperança estava hoje tão vibrante e barulhenta como num dia de festa rija. Fitas coloridas esvoaçavam sob o sol abrasador do meio-dia. Um grande palco tinha sido montado, coberto com uma luxuosa carpete vermelha, um contraste total com a simplicidade habitual do empedrado. Saí de um velho táxi. O que vi foi uma multidão caótica. Centenas de habitantes da aldeia tinham se congregado, desde os vendedores de bifanas e agricultores até as donas de casa. Apertavam-se, com os seus olhares curiosos e escrutinadores fixos na protagonista do evento de hoje, a viúva Helena. No palco, a banda filarmônica local tocava uma melodia alegre, mas o som agudo dos instrumentos de sopro apenas aumentava a tensão no meu coração. Mateus e Camila já lá estavam. Que esplêndidos pareciam! Mateus usava um fato cor creme brilhante, com o cabelo penteado para trás, saudando as pessoas como um político em campanha. E Camila exibia um vestido de seda vermelho intenso com uma racha atrevida, com o pescoço e os pulsos carregados de joias de ouro. Lá estava ela, resplandecente como um pavão real, monopolizando todos os olhares. Quando subi ao palco, os murmúrios lá embaixo cessaram por um momento. Não levava um vestido de gala. Levava o meu fato preto mais formal, a cabeça coberta com o meu familiar chale, e na mão apertava a caneta de prata do meu marido. Ao meu lado estava o advogado Mendes, que segurava sua velha pasta de couro com a expressão séria de um juiz. O presidente da junta saiu, pegou no microfone e anunciou solenemente o motivo da cerimônia, elogiando o nobre espírito de sacrifício e a visão estratégica da família Silva. Essas palavras vazias passaram-me ao lado. Fiquei quieta, a olhar diretamente para a multidão lá embaixo. Vi a dona Rosa da mercearia, o guarda Gomes, e até o padre Antônio, que estava de pé, em silêncio, num canto da praça, a fazer o sinal da cruz. Depois do longo discurso do presidente, Camila subiu e pegou no microfone. Respirou fundo, os seus olhos encheram-se de lágrimas, e começou a sua magistral atuação. Queridos vizinhos, a sua voz tremia, cheia de emoção. Hoje é o dia mais feliz para o meu marido e para mim. Não pelo dinheiro que vamos receber, mas pela compreensão da minha sogra, a querida dona Helena. Camila virou-se para mim com um olhar cheio de falso amor e estendeu a mão para pegar na minha, mas eu recuei um passo, deixando a sua mão suspensa no ar. Camila não se deixou abalar e continuou a soluçar. A mãe sacrificou toda a sua vida por esta terra. E hoje sacrifica-se mais uma vez, pondo de lado os preconceitos da idade para dar à geração mais jovem a oportunidade de desenvolver a economia da nossa terra. Prometo usar o dinheiro da mina para construir uma esperança mais rica e bela, para que nunca mais ninguém tenha de ser pobre. A multidão lá embaixo começou a aplaudir esporadicamente. Alguns até secavam as lágrimas, comovidos com a piedade filial da nora injustamente tratada. Mateus, a seu lado, acenava continuamente com uma expressão de triunfo que não conseguia esconder. E agora, disse a Camila em voz alta, com os olhos brilhantes, para demonstrar o acordo da família. Convido a minha mãe Helena a assinar o documento de transferência total dos direitos de exploração para o Mateus Silva, o seu único filho. Um assistente trouxe uma pequena mesa para o centro do palco e colocou sobre ela o grosso processo. Mateus apressou-se a destapar uma caneta e ofereceu-uma com um sorriso apressado.
Só uma assinatura, mãe, e poderás descansar o resto da tua vida. Peguei na caneta. Mas não assinei. Tirei o microfone a Camila. O largo ficou num silêncio absoluto. O vento agitava minha roupa preta enquanto eu olhava para a multidão e para a primeira fila, onde estavam sentados os investidores. As pessoas têm razão, disse com voz firme. Sou velha. Mas não estou senil. Olhei diretamente para o Mateus e para a Camila. Querem que assine a transferência dos direitos para explorar a mina de lítio e prata debaixo da Quinta da Esperança, não é? Sim. É isso mesmo, mãe, gaguejou Mateus. Muito bem. Vou assinar, a multidão exclamou e os dois suspiraram de alívio. Mas eu continuei. Mas não vou assinar para o Mateus Silva. O ar congelou. Mateus atirou. Se não é para mim. Para quem é? O advogado Mendes deu um passo em frente e entregou-me um documento com um selo vermelho. Levantei-o bem alto perante a praça. Hoje, perante Deus e toda a aldeia da Esperança, declaro que dou todos os direitos de gestão e os lucros da exploração de recursos à cooperativa agrícola e ao fundo de bem-estar da aldeia. Um estrondo de surpresa estalou. Os investidores levantaram-se de um salto. Mateus e Camila empalideceram. Todo o dinheiro será usado para construir escolas, um hospital gratuito e um sistema de água potável para todos. Nenhum único cêntimo irá para bolsos privados. Gritei ao bem alto. E a condição obrigatória é proteger o lençol freático e as nossas nascentes. A mais pequena violação anulará o contrato e a terra será entregue à igreja como reserva natural protegida, inexplorável. Estás louca? Gritou Mateus. Camila avançou, gritando histericamente: esse dinheiro é meu. Enganaste-me. Enganar-te. Ri-me friamente, sacando de um gravador. O advogado ligou ao sistema de som e a voz da Camila ressoou claramente por todo o largo. Não precisamos de nos preocupar com as leis de proteção ambiental. Só temos de extrair rápido, vender rápido e depois vamos viver para a Europa. Que se lixe este maldito terreno, que lhe aconteça o que for. A praça ficou num silêncio sepulcral. Depois, todos os olhares de desprezo se cravaram na Camila. Mentirosa. Gananciosa. Fora da aldeia. Os apupos converteram-se numa onda de indignação. Garrafas vazias voaram em direção ao palco. O doutor Arriaga, muito pálido, levantou-se apressadamente e anunciou a anulação de todas as negociações com o Mateus e que trabalharia diretamente com a cooperativa, de acordo com os meus desejos. Mateus tentou reter-lo desesperadamente, mas foi afastado. Virou-se para mim, com os olhos injetados de sangue, gritando em desespero: mãe, por que é que me tratas assim? Olhei para ele. O meu coração já não doía. A ferida tinha sido suturada com a justiça. Aproximei-me, falando o suficientemente perto para que o microfone captasse a minha voz. Esta terra é o sangue e os ossos dos nossos antepassados. Não uma carteira para tua cobiça. Prefiro doar lá à comunidade do que criar um filho ingrato. Dito isto, assinei o auto de doação com a caneta de prata do meu marido. A tinta pareceu gravar-se na pedra. Virei-me e abandonei o palco, deixando para trás os lamentos de Camila e o Mateus petrificado no meio do desprezo da multidão. Hoje as pessoas afastavam-se para me deixar passar. Os olhares de suspeita transformaram-se em respeito. Caminhei de cabeça erguida. Não era rica em dinheiro, mas hoje era a pessoa mais rica do mundo, porque tinha conservado a minha honra e a minha consciência. As consequências chegaram depressa. Camila, mostrando a sua verdadeira natureza de caça-fortunas, pediu o divórcio menos de 3 dias depois. Ao saber que o Mateus tinha ficado sem nada, foi-se embora à meio da noite, levando todo o dinheiro e as joias. Dizem os rumores que fugiu com outro homem rico. Mateus, por sua vez, caiu diretamente no inferno. Perdeu a mulher, a honra e foi despedido da empresa onde trabalhava devido ao escândalo do ambiente. Afogado em dívidas, vagueava a esconder-se dos credores nos mesmos bairros humildes que outrora tinha desprezado. Eu sabia de tudo. Mas não lhe liguei. Não lhe enviei dinheiro. Apenas acendia uma vela e rezava por ele todas as noites. Há lições que têm de ser pagas com sangue e lágrimas. 6 meses depois, numa noite de forte tempestade, ouvi um tênue bater à porta. Saí ao alpendre com uma lanterna e vi uma figura ajoelhada em frente à entrada. Era o Mateus. Abri o portão. O filho que em tempos tinha sido tão arrogante, era agora apenas um corpo esfarrapado, abatido, com os olhos fundos, a tremer de frio e de fome. Ao ver-me, levantou a cabeça. A água da chuva misturava-se com as suas lágrimas, sulcando o seu rosto cheio de lama. Não se atrevia a olhar-me diretamente. A sua voz quebrou-se. Mãe, eu estava errado.
Desculpa bateu com a testa na lama, os seus ombros sacudidos pelos soluços. A cena era suficiente para partir o coração de qualquer mãe. Quis abraçar Lu, levar Lu para dentro para que se aquecesse. Mas contive-me. Se o fizesse, mataria de novo a sua oportunidade de crescer. Hoje fiquei quieta sob a luz da lanterna, a olhar para ele com os olhos de uma mãe, de um pai e de um juiz. Para que voltaste? Não tenho para onde ir, estou no fundo do poço, mãe. A Camila deixou-me, penhoraram minha casa, perdi tudo. Olhei para os escuros campos de vinhas atrás dele. Levanta-te. Ele tentou entrar em casa, mas detive-o. Não podes entrar aqui como o menino Mateus. Foste tu mesmo que fechaste essa porta quando correste atrás do dinheiro. Apontei para o velho celeiro. Se queres ficar, ficarás ali. Trabalharás como um peão, lavrar a terra, podar as videiras, limpar os currais. Pagar-te-ei ao dia, e com esse dinheiro pagarás as tuas dívidas. Estás a pedir-me para ser um criado? Disse com a voz sufocada. Olhei-o diretamente nos olhos. Estás enganado ao dizer que perdeste tudo. Estás apenas a começar a aprender a ser um homem. A aprender a ganhar o pão com o suor do teu rosto e a assumir a responsabilidade pelos teus erros. Mateus ficou quieto debaixo de chuva. Depois, inclinou a cabeça profundamente. Compreendo, mãe. Caminhou em silêncio em direção ao celeiro. Seguiu com o olhar até a sua figura desaparecer. Nessa noite dormi profundamente, porque sabia que o meu filho, de verdade, tinha voltado a casa. O tempo passou depressa. A época das vindimas chegou de novo. Sentei-me à sombra de um velho sobreiro, a beber um chá quente enquanto o vento trazia o cheiro à terra úmida e a uvas doces. Diante de mim, a Quinta da Esperança tinha mudado. Da nova escola municipal ressoavam os risos das crianças. No meio do campo soalheiro, Mateus estava a reparar a cerca de pedra. A sua pele estava curtida pelo sol, as mãos calosas, mas o seu sorriso era radiante e genuíno. Já não usava fatos, apenas roupa de trabalho, um chapéu de palha e as costas encharcadas de suor, cumprindo a promessa que fez em criança proteger a mãe. Senti uma paz imensa. Não tinha escolhido o caminho mais fácil, mas sim o caminho mais difícil para impor limites e salvar a alma do meu filho. A vida às vezes é estranha. É preciso ser cruel para amar. É preciso soltar para conservar. E é preciso perder para encontrar o que é mais autêntico. Deixando a minha chávena de chá, quero dirigir umas últimas palavras do fundo do coração de uma mãe que atravessou a tempestade, a vocês que escutaram pacientemente a história de Helena Silva. As mães, por favor, não amem os vossos filhos cegamente. O sacrifício é o nosso instinto, mas não se transformem em ovelhas para que os vossos filhos as tosquiem. Mantenham os vossos próprios limites, o vosso próprio orgulho. Nunca entreguem todos os vossos bens e a vossa vida aos filhos antes que eles sejam o suficientemente maduros. Uma mãe forte não é aquela que protege o filho de todas as tempestades, mas sim a que lhe ensina a manter-se firme no meio delas, mesmo que isso signifique empurrá-lo para a chuva. Filhos, lembrem-se, vocês são pessoas antes de serem filhos. Mas valorizem-se a vós mesmos. Os filhos, quando crescerem, terão a sua própria família, é a lei da vida. Mas nunca, por quererem construir as folhas e os ramos, cortem as raízes. O companheiro ou companheira é para a vida, mas os pais são a origem. Nunca obriguem os vossos pais a mudar a sua essência, a sua forma de viver, só para agradar a quem casou convosco. O equilíbrio é a chave. Um parceiro que vos ame de verdade vai valorizar o vosso passado e as vossas raízes, não vai pedir-vos que as neguem. Não esperem que seja demasiado tarde, que estejam ajoelhados perante uma sepultura ou uma porta fechada, para se aperceberem do que é a verdadeira família. O dinheiro é um bom criado, mas um péssimo amo. Tem o poder de vergar a consciência mais rápido do que qualquer outra coisa. A mina de ouro debaixo da terra não matou ninguém, mas a cobiça por ela matou o amor familiar. Nunca coloquem os valores materiais acima da moral. Quando estiverem cegados pelo brilho do dinheiro, não verão o abismo aos vossos pés. A riqueza mais duradoura não está numa conta bancária, mas sim em dormir tranquilo de noite e ter paz na alma. E finalmente, sobre as relações, tenham cuidado com aqueles que se aproximam quando vocês têm tudo, e se vão embora quando não têm nada. O casamento não é um negócio. Se for construído sobre a base do interesse, desmoronar-se, a quando o interesse desaparecer. Procurem alguém que esteja disposto a limpar a cadeira poeirenta para que a vossa mãe se sente, e não alguém que põe um lenço de papel para se sentar sobre o sacrifício dela. Sou a Helena Silva.
Continuo aqui, debaixo deste sobreiro, a cuidar das águas e da alma da esperança. A minha história termina aqui, mas confio que as sementes de reflexão que ela plantou nos vossos corações começarão a germinar. Partilhamos esta história não para julgar ninguém, mas com a esperança de que, em algum lugar, alguém pare para refletir quantas mães estão a sofrer em silêncio nos seus próprios lares. Honestamente, pergunto-me, se estivessem na minha situação, o que fariam? Ficariam em silêncio para manter a paz ou levantariam a voz e lutariam para recuperar a vossa dignidade? Deus abençoa sempre os corajosos e acredito verdadeiramente que a coragem nos levará a dias melhores.